Constantemente ouvimos a palavra DNA, mas você saberia me dizer o que realmente é o DNA? DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico. Ele é composto por duas fitas de pequenas moléculas chamadas nucleotídeos, que se atraem quimicamente e se ligam, formando uma estrutura em forma de dupla hélice. A ordem desses nucleotídeos é o que determina a informação genética. Mas onde fica o DNA e como ele funciona? A verdade é que esta molécula em forma de dupla hélice não fica bem assim. O DNA de plantas e animais, por exemplo, encontra-se na maior parte do tempo condensado, mais nas partes inativas e menos nas partes ativas. Para vocês terem uma noção do quão compactado é, se pegássemos o DNA de apenas uma célula sua e esticássemos, ele chegaria a quase 2 metros de comprimento. Além disso, o DNA é a molécula da hereditariedade, ou seja, ela carrega informação genética que é passada de geração em geração, o que explica o fato de pais e filhos serem parecidos. Praticamente todas as nossas células possuem DNA, assim como as plantas, como os insetos e as bactérias, apesar de que essas são um pouquinho diferentes. Não paramos para pensar, mas o código que decifra seu DNA é o mesmo para todos os outros organismos. Agora você deve estar confuso. Se o código é o mesmo, por que sou tão diferente de uma árvore, de uma mosca ou até mesmo dos meus amigos? O DNA apresenta mudanças de espécie para espécie, que faz de cada uma única. E mesmo entre seres da mesma espécie, ele ainda possui pequenas diferenças. Pense no DNA como se fosse uma receita de bolo. E o bolo são as proteínas. Mas essa receita está em uma língua que você não entende e precisa ser passada para o português. O RNA, ácido ribonucleico, seria o DNA em uma linguagem acessível, que agora pode ser lido e formar as proteínas. Essas são as moléculas que irão desempenhar as funções na célula. Para que esse processo de formação de proteínas ocorra, é preciso que o DNA receba estímulos, que podem vir de dentro da própria célula ou do ambiente, como a alteração da temperatura, a alimentação ou a exposição à radiação solar, por exemplo. A verdade é que os seres vivos são um conjunto de fatores que evoluíram por milhares de anos para chegar nessa adaptação hoje conhecida. Eu, você, as bactérias, os pássaros, os fungos e toda a vida na Terra temos o mesmo princípio de funcionalidade, em que o que somos depende de nossa informação genética junto com as diversas interações do ambiente em que vivemos.